Olá, sejam muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Está começando o Universo Educação e hoje nós vamos respirar fundo e meditar. Na verdade, a gente vai aprender se é importante que crianças e jovens também aprendam essa técnica e quais são os benefícios se inserir essa técnica desde a primeira infância. Vem comigo? É agora no Universo Educação. Você provavelmente já ouviu falar dessa prática que é meditar, meditação. Mas geralmente ela está associada a alguns distúrbios de ansiedade, estresse, né? E aqui a gente quer falar desses benefícios da meditação com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Qual que é o impacto na educação deles se essa prática for inserida desde cedo? E para me ajudar com esse assunto, eu tenho aqui hoje comigo nos estúdios Padre Joaquim. Padre Joaquim, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Padre Joaquim, ele é missionário do Verbo Divino Indiano, ele é doutor em ciência da religião e também um grande meditador, né, Padre? Muito obrigado, Carol, pelo convite aqui. Partilhar alguma coisa da minha cultura indiana, que nós começamos no berço e essa prática meditativa. Ótimo, obrigada, Padre Joaquim. E por link, essa nossa janela para o mundo, nós temos a Daniela Degani, fundadora do Mind Kids e professora de meditação no ambiente escolar. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Carol. Muito prazer estar aqui com você e com o Padre Joaquim para falar de um assunto que é tão importante sempre, especialmente nos dias de hoje. Isso mesmo. E vocês dois têm uma particularidade. E é por isso que eu convidei os dois. Padre Joaquim, como falou, é indiano. Então nasceu, né? Tem essa questão do berço, da meditação. Nasceu meditando já, né, Padre? E a Dani vem desse ambiente corporativo, desse ambiente difícil, corrido, e foi buscar na meditação essa paz, essa calma aí para poder conciliar carreira, filhos e tudo isso, e acabou fundando uma escola de meditação, né? Então, os dois vão poder ajudar muito com esses dois olhares. Obrigado. Vamos começar aqui com o Padre Joaquim. Padre, qual que é a importância e o impacto de uma cultura que já é essa cultura de meditação, né? E uma cultura que incentiva a prática? A meditação nasceu dentro da tradição hinduísta, que é uma tradição que nasceu não com um fundador definido, mas uma tradição que nasceu a partir da convivência do povo. Pelo fato que não tem um fundador definido, abre as possibilidades para as interpretações, sendo que todo mundo pode interpretar. E dentro desse contexto surgiram essas práticas. Prática da meditação, prática de recitação de mantras, prática de cantar, cantos devocionais, prática do yoga. Então, essas práticas trouxeram para ajudar os seres humanos para preservar a centralidade, o foco da pessoa, a partir dali e elaborar outros trabalhos cotidianos. E o foco central da meditação ou práticas meditativas é nada mais do que eu esteja bem. É ponto de partida e eu esteja bem, a partir dali eu consiga ver as minhas relações com a natureza, com os seres humanos, com os animais por aí e estabelecer essa ligação. E, Padre, você medita desde criança? Isso realmente era uma prática na sua família? É justo, isso que é importante entender quando nós estamos entrando parte da manhã, cedo de manhã, os meus pais acordavam e primeira coisa faziam o quê? Algumas respirações lentas, quando você tinha mais ou menos uma consciência, não é, 7, 8 anos, respiração e depois puxar o terço, puxar as nossas orações para os nossos santos, sendo que nós pertencíamos à tradição cristã. Agora, essa prática é esticada na escola. Escola, qualquer aula iniciava com algumas respirações profundas,
a partir dos professores, que incentivavam, e com essas respirações, mais ou menos 3 ou 4 minutos, daí que começava a aula. Esse era o start. Eu tô vendo aqui, padre, a Dani, ela tá com um sorriso de orelha a orelha ouvindo você falar, porque eu acho que esse é o sonho da vida dela no Brasil, que isso aconteça aqui também, né, Dani? Quais foram os benefícios que você foi percebendo com essa prática? Você que conheceu depois, diferente do padre, né? Carol, eu estava ouvindo o padre Joaquim falar que praticava desde pequeno e eu pensando, puxa, eu queria tanto ter aprendido desde pequeno. E acho que vem desse desejo o fato de hoje eu ensinar as práticas de meditação nas escolas. Né? Como o padre também pontuou, às vezes alguns minutos para praticar essa centralidade, né? Uma palavra muito bonita que foi usada, como que isso pode fazer com que todos os outros minutos da aula rendam muito mais, porque o aluno está numa posição de atenção diferente. Alguns minutos que nós investimos com regularidade, frequência, podem fazer toda a diferença, né? Hoje eu sei disso, não foi de pequena que eu tive essa oportunidade de aprender, mas existe essa oportunidade de ampliar a prática que chegue nas escolas para que as crianças aprendam desde cedo a regular a atenção, suas emoções, né? Essas relações que o padre Joaquim colocou consigo mesmo e com o mundo. Ótimo. E antes da gente engrenar mesmo esse assunto, eu queria desmistificar uma coisa, padre. Sim. Tem muita gente que não pratica meditação ou nem quer saber porque acha que é algo religioso, né? Então associa a meditação com a prática de yoga, que é uma religião. Você poderia nos explicar, principalmente para os nossos telespectadores entenderem que isso não tem nada a ver com religião? O seguinte, Carol, nós podemos costurar bem. Por exemplo, como que eu falei, hinduísmo, pelo fato que não tem fundador, abre as possibilidades para as interpretações. Pelo fato que abre as possibilidades, isso significa que tem certas vantagens e também tem certas desvantagens. Por exemplo, uma tradição cristã como nossa, que nós remetimos Jesus como ponto de partida e toda a doutrina estabelecida por Jesus, nós seguimos. E magistério, a igreja controla como que deveria ser, orienta seus fiéis. Agora, no caso da tradição hindu, não tem. Você pode falar, eu posso falar, Dani pode falar, todas as interpretações são válidas. Porque não tem um fio que controla por aí. E essa dinâmica foi vantajosa para a tradição hindu. Porque vários monges começaram a inventar seus mecanismos específicos, e entre os quais a meditação e yoga. Yoga não tem nada a ver com a tradição, espiritualidade por aí. Você leva as práticas e chega a um certo determinado momento do equilíbrio. De lá, yoga não oferece algumas pistas. De lá, você pode pegar seu caminho da tradição cristã, ou tradição hindu, ou tradição muçulmana. Então, mas essa prática surge no interior da tradição hinduísta. Agora, os nossos padres do deserto, madres do deserto, faziam experiência meditativa. E esses padres iam para o deserto fazer o quê? Estar sozinhos, e elaborando com uma relação com a divindade. E essa dinâmica nós não olhamos com tanta frequência. Isso é algo rico da tradição cristã, que veio dos padres do deserto. Talvez é momento para explorar mais. E essa dimensão, tanto meditativa, inclusive a contemplativa. Então isso é uma prática que já existe dentro do cristianismo? Justo. Há milhares de anos. Padres do deserto, talvez nós também pegamos da tradição judaica. Os patriarcas por aí iam para onde? Para a montanha. Estar com Deus, fazer a experiência mística com Deus, como Moisés fez. E essa mística os indianos fazem
numa forma diferente. Mas a prática, conforme a região, é idêntica. Ótimo. Aqui a gente já tira essa questão da religião, né? Ah, não vou Justo. fazer porque não faz parte da minha religião. Todos podem meditar, né? Podem meditar, sim. Dani, nas escolas, como que tem sido a receptividade dos pais? Eu vejo, né? Eu tenho um filho em casa que está fazendo esse processo de meditar em casa comigo. Então, as crianças estão levando para os seus pais essa prática? É muito comum, Carol, que isso aconteça. Eu acho muito bonito que a criança queira compartilhar algo que ela sente que é útil para ela. Então eu ouço, assim como você está me trazendo esse relato, eu ouço de muitos pais, avós, que se interessaram pela prática por ter os filhos aprendendo na escola e levando para casa. Então eu já cansei de ouvir falar, ai Dani, eu estava dando uma bronca no meu filho e meu filho falou, mãe, você está muito nervosa, você precisa respirar. Você já imaginou? Ou mesmo a própria criança entender que ela está nervosa e falar, eu preciso me acalmar antes de fazer essa prova. Vamos praticar junto um pouquinho? Então, os pais valorizam porque vem mudanças no comportamento da criança. Né? Então, os pais, eu fiz uma pesquisa numa das escolas que eu dou aula e 70% dos pais notou diferença no comportamento das crianças nas dimensões de atenção, equilíbrio emocional, respeito. Né? Então, é algo que tem chegado nas famílias. Claro que quando nós fazemos esse trabalho, há o envolvimento das famílias explicando o que é o programa, justo para não ter questões de falar, mas é religião, não é religião. Então, eu explico muito de onde vem o programa, e os pais entendem e notam, né, esses efeitos nas suas próprias casas. E a Dani tem esse trabalho, né, com crianças e jovens, e o padre também tem um espaço na universidade, né, de meditação com os estudantes. Sim. Justamente para pegar um gancho, aquilo que Dani falou, as minhas aulas na universidade, agora tudo é online, não é? Tem dois modos. Sempre começo com a meditação. Todas as disciplinas, mais ou menos 5 minutos, aquela respiração. Interessante, apesar de ser online, um silêncio perfeito, porque eles estão no ambiente familiar, por aí, um silêncio perfeito. E o resultado é muito positivo, porque concentram bem. Você não consegue ficar na tela mais de 45 minutos, 1 hora por aí, é cansativo aos olhos. Então, você elabora nessa forma, o resultado foi muito positivo. Além disso, nós tínhamos a prática 2018, 2019 por aí, a meditação para os gestores, para os funcionários, para os alunos, uma meditação presencial, cada quarta-feira, tanto parte da manhã, parte da tarde, e eu mesmo desenvolvia. Uma resposta foi muito positiva. Como que foi a resposta, padre? Das pessoas e também da questão comportamental. Comportamental. Eu dialogava, às vezes, alguns problemas, algumas pessoas, estudantes vinham para dialogar, e a partir do diálogo, dando algumas pistas concretas para eles elaborarem, foi muito positivo. E a PUC também está decidindo dar a continuidade com essa prática para ajudar tanto os alunos, professores e os gestores. Sim, e essa é uma prática, né, padre Dani, que não tem algo negativo. Por exemplo, a gente fez isso nessa aula e aconteceu algo negativo. Não, eu só escuto coisas positivas da prática da meditativa, né? Justo. Isso que é... O que é? Todo mundo está procurando hoje estar bem consigo mesmo. Porque a pandemia nos levou para os rumos diferentes. Talvez pela primeira vez nós estamos viajando para dentro de si mais fortemente do que antes, porque o universo dos sentidos tem um bloqueio, porque nós não podemos sair fora, sentido, aquela porta dos sentidos é fechada, então nós precisamos abrir essa porta dos sentidos para dentro de si. O melhor caminho é o caminho da meditação. Você também tem percebido isso, Dani, nesse momento de pandemia?
as crianças têm respondido bem a esse processo, mesmo à distância do meditar? Carol, era uma dúvida que nós tínhamos também lá no início da pandemia, né? Por se tratar de uma prática mais introspectiva, como seria fazer isso com as crianças em casa? E hoje nós não temos mais dúvidas, a gente vem acompanhando, né? Nós temos um grupo de instrutores na Mind Kids, nós temos muitos educadores que fizeram a formação conosco e promovemos vários fóruns entre esses educadores para compartilhar como estava sendo a experiência de prática com as crianças e adolescentes online. Hoje, a gente vê que tem benefícios mesmo fazendo online. Então, tem inúmeros relatos. No nosso blog foi tema desse mês, 5 educadores contando a experiência de praticar online e quantos benefícios eles estão notando nos seus estudantes. É claro que esses educadores têm, né, uma vivência pessoal de meditação, claro. Tem formação, nisso tem um preparo para fazer isso. E nós pudemos, felizmente, ver que essas práticas podem ser adaptadas para o universo online e as crianças, né, os alunos, os estudantes em geral, sentem os benefícios. Ótimo. Bastante, aliás. Eu tenho certeza que quem está em casa agora quer saber o como que a gente faz isso com as crianças, mas nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para dar mais informações para vocês, porque esse papo aqui, calmo e relaxante, só está começando. Aguarda que a gente já volta. Estamos de volta e para você que também quer participar do nosso programa com dicas, com sugestões de temas, algum problema que você está tendo aí com as crianças e com os jovens na sua casa, por favor, mande para a gente através do nosso e-mail, universoeducação@tvevangelizar.com.br. Não deixe de participar. Nós voltamos agora com o nosso programa que está muito interessante. Nós estamos falando de meditação nos ambientes escolares e como a gente faz isso na nossa casa, né? Não é difícil, mas é trabalhoso um pouquinho, né? Eu acho que você parar com a criança ali dia a dia e fazer com que ela medite não deve ser uma tarefa fácil, mas a gente vai falar disso no terceiro bloco. Padre Joaquim, quais são os benefícios neurológicos da meditação para um ser humano? Acho que nos últimos 3 meses, a neurociência descobriu certo ponto que nós chamamos ponto de Deus. E quando alguém faz certos gestos, por exemplo, mãos, assim, que indianos que fazem a saudação, ou inclinando a cabeça, que muçulmanos que tocam a testa no chão, ou a tradição cristã erguendo as mãos pedindo a graça divina. Então, quando nós elaboramos esses gestos, dizem que a neurociência descobriu o ponto de Deus, que está no nosso cérebro, que os indianos também falaram sobre esse ponto, principalmente o Buda, e enquanto você faz as respirações. Inspira, retenha e expira. No tempo igual. Quanto tempo você pega para inspirar e mesmo tempo você tem que reter e aquele tempo mesmo para respirar. Nesse momento você ativa aquele ponto de Deus. Dizem que é o melhor momento do ser humano, que nós precisamos chegar a esse ponto para desenvolver as nossas atividades. Ô Dani, trazendo isso que o Padre Joaquim falou, né, desse momento, dessa presença, como que você consegue fazer isso com as crianças? Então, nas escolas, é um processo bastante lúdico de treinar essa capacidade que todos nós temos
de estar mais inteiro, mais consciente. Então, com as crianças, por exemplo, nós prestamos atenção nos sons que estão acontecendo ao nosso redor. Essa é uma possibilidade. Ou nós prestamos atenção na respiração, ou nas sensações das mãos e dos pés. Por que isso? Porque normalmente a nossa atenção está muito fragmentada em muitas coisas, né? Se a criança está na escola, tem o barulho da sala ao lado, tem as preocupações do que ela fez no lanche, que se desentendeu com o amiguinho, que vai ter prova amanhã, tem emoções, né? Será que eu estou seguro aqui? Eu estou com ciúmes de alguém? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que está demandando a nossa atenção e ela se fragmenta. Quando nós fazemos essas práticas, por mais lúdicas que sejam, como vamos prestar atenção nos sons que estão acontecendo, ou vamos prestar atenção na respiração, e nós usamos coisas lúdicas, como por exemplo, uma bola expansível como essa, então respiramos. A criança vai aprendendo a trazer a atenção para um ponto e não muitas coisas, né? Atenção fragmentada, nós vamos trabalhando essa capacidade de estar mais consciente, né? Para que ela possa aplicar essa habilidade na aula, no dia a dia. Então ela percebe mais rápido que se distraiu e ela é capaz de trazer a atenção de volta mais facilmente, porque nós já treinamos como fazer isso. Sim. Então, nas escolas é muito lúdico, né, com recursos que nós temos, né, respiração, temos a nossa audição, as sensações do corpo, e são todos pontos de apoio para fortalecer essa capacidade de estar mais consciente. Ótimo, Dani, ótimo. E nós vivemos, trazendo aqui, né, a cultura do Padre Joaquim, que é indiano, nós temos uma cultura brasileira que é de falar muito, né? A gente fala o tempo todo e às vezes o silêncio, ele é avaliado como uma coisa ruim. Ah, não, tem que falar o tempo todo, tem que estar sempre me relacionando, assistindo um filme. E esse silêncio faz toda a diferença, Padre Joaquim, nesse momento da meditação. E tem gente que acha que não consegue falar, eu não vou meditar porque eu sou muito agitado. E é justamente para isso, né? Para acalmar. Sim, pegar um gancho também da Dani e com a sua pergunta aqui, o nosso mundo é sonoro. Então, na prática meditativa, o Dani faz com as crianças e você faz com os adultos, com os olhos fechados, você permanece e vai captando esses sons externos, acolhendo esses sons, quem vem até a você. Quer dizer, o universo se torna circunferência e você se torna centro. Mundo de fora é externo, você se torna o interno. Recebendo esses sons, e a partir dali chega um momento, parte central da sua pessoa se torna um lugar de sem som. Que você escuta aquele lugar, daí o mundo externo se torna insignificante. Então, o que acontece? Como que você falou, a questão do silêncio. No silêncio, você se torna você mesma. O problema do mundo é, fazendo barulhos, fugir de si. Agora, queira ou não queira, apesar de que nós estejamos na multidão ou na comunidade, isso, aquilo, tal, tomar a consciência de que eu sou solitário. A busca sempre é solitária. Então, quando nós tomamos a consciência disso, coisas começam a mudar e você se torna você mesmo. E esse que é o ponto-chave. Isso que nós chamamos, Jesus chama a comunhão. Comunhão com o Espírito. Hoje, inclusive a leitura de hoje, dominical, Ascensão do Senhor, ele traz essa dinâmica de estar, você esteja bem a partir dali que elabore a missão. Padre, você trouxe uma coisa muito importante e principalmente que a gente teve que aprender na marra com a pandemia, que é o momento presente.
é só o que a gente tem, né? O futuro, a pandemia nos tirou um pouco essa certeza de um futuro, de pensar como que será o amanhã. A gente só sabe que a gente tem o hoje. E eu queria que você nos contasse isso, Dani, né? Isso tem um nome bonito que se chama Mindfulness, né? Que é a presença, estar no aqui e agora. O que significa isso? Carol, essa é uma possibilidade humana, né? Todos nós temos essa capacidade de estar mais inteiro nesse momento. Ao mesmo tempo, né, a nossa mente tem essa capacidade que é maravilhosa de projetar o futuro, né, de construir mundos desejáveis, ou de aprender com o que aconteceu, né, de olhar para o passado e aprender com ele. Isso é uma capacidade exclusiva, né, dos humanos, até onde a gente sabe, mas que é maravilhosa, mas talvez a gente tenha levado isso para um extremo de estar sempre no futuro, ou sempre preso a memórias e eventos passados, quando na verdade a única coisa que a gente tem, né, como você mesmo disse, é o presente, mas talvez habitar esse momento presente requer treino hoje em dia, de tão acostumados que a gente está de fazer uma coisa ao mesmo tempo em que penso outra. Quando nós levamos essa capacidade a um extremo, isso tem um efeito no nosso corpo, né? Para o nosso corpo não estar no momento presente por muito tempo, né, frequentemente, isso causa um estresse. E as pesquisas mostram que quanto menos nós estamos inteiros naquilo que estamos realizando, além da gente não realizar super bem, né, tem um custo de qualidade, também tem um efeito de correlação com sintomas de depressão. Então, quanto menos inteiros nós estamos, maior a nossa chance de experimentar alguns sintomas de depressão. Não quer dizer que a gente vá ter depressão, mas a gente pode experimentar alguns sintomas mais do que quando nós temos essa capacidade de estar mais inteiro por mais tempo. Então, é algo que talvez a gente tenha que treinar a fazer, recoletar, né, essa habilidade que nós temos e fortalecer, porque isso tem um benefício para nós e para as crianças e para os adolescentes também, especialmente no meio de uma pandemia, né? Eu trabalho muito com educadores e foi um setor que foi virado de cabeça para baixo de um dia para o outro. Então, os professores se superaram muito, mas não sem um estresse por trás, né? Então, eu tenho trabalhado muito como que as práticas podem ajudar e resgatar um bem-estar, né? Que a gente volte a estar aqui menos ansioso, né? E talvez menos saudoso de algo que a gente tinha e não sabe, né, se vai ter, quando vai ter. Né? As práticas ajudam nesse sentido muito, né? Falando do universo que eu trabalho, que são os educadores. Ótimo, Dani. Isso tem benefício, né? A gente vai agora fazer outro intervalo, porque no próximo vocês vão nos ensinar essas práticas, né? E como treinar isso, tanto com as crianças, com os jovens e também com os adultos, né? Porque às vezes não tiveram essa oportunidade que as crianças, por exemplo, que as escolas que a Dani atua, ou os jovens que o Padre Joaquim dá aula, né? Esses jovens não têm e chegam adultos que nunca meditaram. Então a gente também precisa dar dicas para eles, né? Afinal, a educação ela é infinita, ela nunca para. Então a gente tem que ajudar no processo educacional de todo mundo. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Universo Educação volta daqui a pouco com dicas e práticas de meditação. Não sai daí! E você que está em casa nos assistindo, já meditou? Tem essa vontade ou essa curiosidade de meditar? Então fica com a gente, porque agora nós vamos ensinar técnicas e práticas meditativas para criança, jovem e adulto. Ou seja, ninguém vai escapar dessa, né, Padre? Padre, se você pudesse falar para nós assim, quais são os primeiros passos que quem está em casa ou os iniciantes podem dar para essa prática de meditação?
Carol, o primeiro passo seria, conforme a tradição indiana que mostrou, tomar a consciência da sua respiração. Porque nós respiramos inconscientemente. Ar entra, ar sai com a tranquilidade, a gente não toma. Isso como que fosse uma prática cotidiana sem ter consciência. Quando você toma consciência da sua respiração, daí que coisas começam a mudar. A medicina é para tratar as doenças físicas. Meditação, tratar os problemas espirituais. Então, o que acontece? Quando você começa a ter a consciência da sua respiração, é o primeiro passo. Portanto, todas as técnicas meditativas por aí iniciam. Fechem os olhos e comecem a estar consciente da sua respiração. Fechar os olhos por quê? Para o mundo externo. Daí que concentração que vai elaborando, aprofundando, o sujeito se torna ele mesmo, ou ela mesma, quem pratica a meditação. Nesse sentido, o que é? Eu diria, primeiro seria, comece a respirar conscientemente. Cedo de manhã, não precisa muito tempo não. Levantou, fez higiene, senta na sua cama, faz 5 ou 10 respirações lentas e essas respirações vão criar um impacto muito grande em seu trabalho, na sua concentração ao longo do dia. Então, o primeiro passo seria esse. Consciência da respiração, mas não é qualquer respiração, né, padre? É respiração... profunda. Profunda, Claro não é que aquela respiração curta aqui no peito, né? Que daí você já vai dando aquela ansiedade, já vai dando infarto. Tem que ser uma respiração profunda. Uma respiração lenta. Tem diversas modalidades também. Você inspira, expira pela boca. Às vezes, você inspira pela boca, expira pelas narinas. Ou inspira, retenha, expira. Ou inspira rapidamente e solta rapidamente. Variedades. Agora, talvez todas as técnicas não são necessárias neste momento, Sim. mas respirações lentas, sentado na cama, cedo de manhã ou antes de dormir. Olha, é o melhor exercício tanto para dormir como para o trabalho. Ótimo. Muito boa. Dani, e para as crianças e para os jovens, né? Porque eu falo crianças porque você atende escolas com os pequenininhos, mas também tem já jovens, né? Em que momentos eu devo introduzir e de que forma? Nos dê algumas dicas aí. Perfeito, Carol. Com crianças é sempre um convite, né? Então a gente começa convidando. Mesmo nas escolas, as crianças não são obrigadas a praticar, né? Eu falo, a gente precisa respeitar o amigo que quer fazer, mas é sempre um convite. E, por exemplo, pegando o gancho da respiração, né, nós trazemos a consciência, a respiração de maneira lúdica, né, especialmente com os menores. Então, uma forma que a gente pratica, quem está nos ouvindo aqui quiser fazer esse exercício, é imaginar que tem, por exemplo, uma borboletinha imaginária, e ela pode ser da cor que você quiser, ela pousa no seu nariz e você vai ninar a borboletinha com a sua respiração. Então você fica bem quietinho com o corpo, porque as crianças sabem. Se nós mexemos muito o corpo, a borboletinha vai se assustar e vai sair voando. Então deixamos o corpo bem quietinho, imagina a borboletinha vindo, pousando no nosso nariz e nós inspiramos e soltamos o ar. E assim vamos ninando a borboletinha. Ela pode ir para o seu peito, né? Então a gente sente as sensações da respiração no peito, esse ir e vir da respiração no peito, imaginando que a borboletinha está na pontinha do seu dedo, por exemplo. Ou na barriga, então colocamos a mão na barriga, imagina que a borboletinha está no dedo. E com o movimento dessa expansão e contração do abdômen, que vem com a respiração, a gente vai acalmar
a borboletinha. Pode ser que nesse processo nós também vamos trabalhando essas qualidades de atenção, de equilíbrio em nós mesmos, né? Então esse é um exemplo do lúdico na prática. Ô Dani, quanto tempo para as crianças, né? Vamos pensar, quanto tempo para as crianças e depois quanto tempo para os jovens? Olha, eu sempre começo com práticas muito curtas. O que vai trazer o benefício para as crianças é essa continuidade, né? Então, dentro do programa que nós usamos, né, de práticas baseadas em mindfulness para o ambiente escolar, temos inúmeras práticas, né, com foco na respiração, nas sensações do corpo, em várias possibilidades, e essa continuidade que vai trazer os benefícios, mesmo que as práticas sejam curtinhas, né? Nós começamos com algo 1 minutinho. 1 minuto. 2 minutos. À medida que eles são maiores, a gente pode chegar em 3, 4. Ô Dani, e sempre antes de uma atividade? E sempre antes de uma atividade, por exemplo, assim, os pais em casa, antes do jantar, antes do almoço, de uma refeição, ou antes do banho, né? Porque na escola é sempre antes de uma atividade escolar. Em casa também? Olha, eu acho interessante associar com uma atividade que nós fazemos todos os dias. Tá. Porque Okay. aí não fica, hoje eu vou fazer, amanhã não vou fazer, não. Sei lá, por exemplo, depois do banho, nós praticamos. Ou antes de dormir, nós praticamos. Ou como você colocou, associado às refeições. Mas se é algo que faz todo dia, ajuda a construir essa rotina. Entendi, Dani. Ótimo. Padre, eu queria que você nos ajudasse com essa constância, né? Porque para a criança é realmente um pouco mais difícil, tem que ter uma habilidade. Para o jovem, você fala para ele geralmente fazer diariamente? Em que momento? Antes? Como que você ensina? No modo geral, Carol, nós seguimos. Aquela prática contínua é necessária. Uhum. Porque a nossa mente é como um macaco. Pula de um pensamento para outro pensamento. O macaco nunca está sossegado. Então, para controlar essa mente, que tem a tendência do macaco, essa prática contínua é necessária. Daí, qual seria o procedimento que nós utilizamos? 3 momentos. Primeiro momento seria com os olhos fechados, respiração, e acolher todos os barulhos que estão ao redor de você, a natureza. Segundo passo seria concentrar no seu próprio corpo o que está acontecendo, qual é a sensação, seja agradável, desagradável, desconforto, conforto por aí. Você vai passando cada parte do seu corpo, ponta do pé até a cabeça. Uhum. Terceiro seria observar os seus pensamentos. Quando você começa a fechar os seus olhos, sua mente fica ativa. Porque daí vai lá para tanto passado, futuro, preocupações, tudo isso. Daí você começa a julgar. E esse pensamento é bom, outro pensamento é ruim. Agora, nessa forma de pensar é o bloqueio para a meditação. Você não, qualquer que seja pensamento, bom ou ruim, é seu. Acolha. E quando você começa a acolher, daí o que acontece? A provocação mental começa a desistir e deixa você sozinha estar só. Então, esse mecanismo nossos jovens, os pais, poderão utilizar com a tranquilidade. Dentro de 10, 15 minutos você consegue resolver e trazer o equilíbrio tranquilo em você. Ótimo. E daí, com isso, a concentração, Justo. foco, estar no aqui e agora. Equilíbrio e o foco mental e também foco em seu trabalho. Ótimo. Voltamos lá para a Dani. Dani, eu que estou em casa, né, assistindo, quero ter mais informações de como fazer isso com crianças, principalmente, né, que é o seu papel. Onde eu encontro mais informações? E uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a criança não se interessou, né?
não gosta, é muito agitada, não fica parada. Eu insisto naquele dia, insisto todos os dias ou desisto. O que eu devo fazer? Perfeito. Então, eu vou responder essa segunda e depois eu volto para a primeira. Se a criança não quer fazer, minha sugestão é respeitar. E, assim, ela vai aprender mais ou muito pelo exemplo. Então, se nós, adultos, professores, educadores, somos um exemplo de atenção, de presença amorosa com essa criança, né? Se não é qualquer coisa que faz a gente tirar do sério, e a gente é ser humano, de vez em quando vai sair do sério, mas, assim, se na maioria das vezes a criança vê em nós essa presença amorosa, ela vai aprender por aí. Então, meu conselho é, a gente investe em nós, né? E mais importante que tudo é começar por nós, né? Pais, mães, educadores, e podemos envolver a criança nessas atividades lúdicas. Então, o importante para a criança é que ela se interesse pela prática, e isso vai vir do elemento divertido. A prática pode ser uma brincadeira, né? Nós fazemos muitos jogos de atenção plena e não só parados. Existem práticas em movimento justamente porque tem crianças que têm maior dificuldade em ficar parado. E não por isso ela vai ser excluída da prática, né? A gente vai ver formas que ela consiga fazer. Na primeira pergunta sua, quem quiser saber mais, nós temos vários e-books gratuitos no site da Mind Kids, você pode fazer o download. O site é www.mindkids.net. Tem vários e-books, faz o download. No nosso Instagram também tem vídeos que você pode ir lá ver atividades, vídeos em que nós falamos diretamente com as crianças, né? O ano passado, na quarentena, a gente produziu muitos vídeos, a gente soube que as crianças estavam passando por um processo difícil. Então, o Instagram é mind.kids. Ótimo. Muito obrigada, Dani. Obrigada, e eu vou perguntar para a gente encerrar esse bloco aqui. Padre, e aí a Dani falou isso, deu vários exemplos, e você também, e o pai e a mãe em casa falaram, tá bom, além de fazer comida, limpar a casa, educar, eu ainda vou ter que sentar e meditar com ele. O que você diria, Padre, você que veio dessa vivência meditativa, dessa prática, de que forma que esse pai e essa mãe vão estar ajudando os seus filhos inserindo a prática da meditação? Carol, é uma boa pergunta essa, hein? Por exemplo, vamos começar com a minha vocação, por exemplo, celebrando a Eucaristia. Eucaristia, nós temos uma estrutura onde que nós elaboramos as nossas orações por aí, mas no determinado ponto da Eucaristia, eu sempre dou o silêncio para toda a comunidade permanecerem, contemplar, se tornarem eles mesmos. Cada um se torna. Agora, no ambiente da sua casa, você está na cozinha, você está na sala, esteja consciente daquilo que você está fazendo. Não faça inconscientemente. Tudo bem, agora estou fazendo essa comida. Ou estou varrendo, ou limpando. A própria consciência que resolve. Então, você pode sentar 2 horas pensando outras coisas sem ter consciência, não vai te ajudar, não. O que é importante é a consciência em que você coloca, esteja inteira naquilo que você faz. Isso que é o ponto de partida. Claro que se você consegue também, além de fazer, estar consciente do que está acontecendo no seu próprio corpo, juntamente aquela atividade e também das suas sensações. Essa meditação chama-se Vipassana, que surgiu lá no Myanmar, da tradição budista, que traz. Então, o que é? O jogo da consciência que resolve, Carol, naquilo que você faz ao longo do dia. Ótimo. Muito obrigada, Padre Joaquim. Obrigada, Dani. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Por esse momento tão rico que nós tivemos aqui hoje.
e que não só nós aqui, o pessoal de casa, mas todo mundo da produção aqui também se interessou, né? E quer praticar e quer meditar. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigado. E prazer conhecer Dani também, viu, Dani? Padre Joaquim, um prazer foi meu. Muito gostoso estar aqui batendo esse papo com você, com a Carol, com todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado. Que bom, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos encerrando o nosso programa. Gratidão pela sua presença, pela sua participação. Quero dizer que, se você tem dúvidas sobre esse programa, se você perdeu algum bloco, não deixe de entrar no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Lá você encontra esse programa, os outros do Universo Educação e todos da grade da TV Evangelizar. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido, que você tenha descoberto novas possibilidades de educar. Afinal, a educação transforma. Até o próximo programa e fiquem bem. Obrigado. Padre, vamos tirar uma foto aqui com a nossa convidada?